Os segredos da nossa época estão nos códigos dos games que jogamos. Os jogos falam muito sobre a época em que foram criados. Videogames são uma forma de arte expressiva e representativa. Uma forma de arte que nasceu num período de muitos medos. No one can foresee precisely what costs or casualties will be incurred. Não é legal que uma coisa como a tecnologia da Guerra Fria pôde, de uma maneira até contraditória, gerar uma coisa que transformou o bélico em diversão? Os videogames podem nos levar ao futuro de olhos bem abertos. É uma forma de arte muito complexa e poderosa. E o melhor ainda está por vir. O estranho é que tudo isso começou com o apertar de um botão. A era do videogame. O videogame é o futuro do entretenimento. Uma indústria multibilionária que arrastou o nosso mundo para o domínio digital. O videogame não é apenas arte, também é cultura, criatividade. Ele representa de várias maneiras uma estrutura bem mais complexa do que a de um bom filme. Para começar, as CPUs são ótimas hoje em dia e muito rápidas. As placas de vídeo velozes tornam os jogos muito envolventes. As telas estão maiores e você se sente dentro do game. Atenção, câmera, Produzir um videogame hoje em dia é como produzir um filme. E ação! Envolve 100 ou 150 pessoas e custa 10 milhões de dólares. Corta mais uma vez. Desde o começo, os videogames têm sido um reflexo de sua época. Os videogames, como qualquer forma de entretenimento, permitem que as pessoas tenham uma perspectiva sobre a sua existência, sobre a existência humana. É isso que os livros, os filmes e, de uma certa maneira, a música faz. Nos dias de hoje, estar conectado é essencial. E mesmo não se tratando de videogames, apertar um botão faz parte da vida no século XXI. No entanto, apenas 50 anos atrás, os cidadãos de todo o mundo não queriam nem ouvir falar de um botão específico, o botão vermelho. A ideia que as pessoas tinham de apertar um botão na década de 50 não tinha nada a ver com videogame. Apertar o botão significava o fim do mundo. Eu morava perto de uma base aérea chamada Hill Air Force Base. A gente achava que era um dos grandes alvos. A gente sentia muito medo na Rússia. Havia até um curso especial nas escolas e depois nas faculdades que ensinava técnicas de defesa civil e como agir em caso de algum tipo de ataque de destruição em massa. The Cold War is becoming evident. With about 5 million Red Army troops and 2 million internal security. Os países viviam sob a ameaça da Guerra Fria. No início, a tecnologia da informática surgiu como expressão do medo coletivo. No one can foresee precisely what course it will take, or what costs or casualties will be incurred. A Guerra Fria era um permanente estado de conflito diplomático entre o mundo comunista e o mundo capitalista. Chamava-se Guerra Fria porque, na verdade, nunca resultou em conflito armado. President Kennedy ordered a blockade of Cuba and demanded that Russia remove this threat to peace. A Guerra Fria se tratava de opor uma simulação contra a outra, e os jogos usavam a tecnologia da simulação. Ela é usada para imitar o mundo real e prever os resultados. Até certo ponto, era isso que acontecia em Washington e Moscou. Era uma versão global do jogo de batalha naval. To protect the future of America, the defense techniques of tomorrow had to be discovered now. A Guerra Fria não passou de uma simulação, porque a guerra não se concretizou. Só havia a possibilidade de batalhas no futuro, além do medo da guerra e de suas consequências. Estas simulações virtuais e os primeiros computadores da Guerra Fria refletiam os temores, mas não traziam o alívio. O jogador não podia controlar os mísseis. As pessoas gostam de mundos previsíveis, com consequências previsíveis ou pelo menos consequências controláveis, e da sensação de que se você tiver habilidade, poderá controlá-las. Isso traz satisfação,
O mundo em geral é bastante incontrolável e, algumas vezes, até ameaçador. O primeiro jogo de computador logo surgiria com a tecnologia da Guerra Fria. E o mundo, simulado ou real, nunca mais seria o mesmo. Na década de 50, a Guerra Fria resultou no desenvolvimento de tecnologia computadorizada para simular lançamentos de mísseis e combates. Enquanto os preparativos para a guerra se intensificavam, um jovem físico que trabalhava em um laboratório nuclear mudou para sempre a visão que o mundo tinha do botão. Em 1958, William Willie Higginbotham, que havia trabalhado na primeira bomba atômica, transformou duas linhas rudimentares e uma bola na primeira experiência interativa de entretenimento em computador, o tênis para dois. Todo fim de semana, as pessoas competiam para ver quem inventava a coisa mais legal. E Willie Higginbotham teve a ideia de transformar o osciloscópio em um jogo de tênis. Era a expressão de uma certa energia rebelde adolescente trabalhando em paralelo com projetos militares. Era um equipamento muito caro na época e foi transformado em um jogo. De repente, os computadores ganharam uma utilização que ia além dos cálculos militares. Mas conforme a guerra evoluía, também evoluíam os jogos e os jogadores. Laika, first space traveler, was ready for the takeoff. And here it is. Eu lembro do burburinho gerado pelos cachorros que foram para o espaço. Eu até me lembro dos nomes, sabia? Belga, Strelka, alguma coisa assim. Shortly after Laika's flight, the Russian Man in Space program began. The same centrifuge that tested Laika was now adapted for human experiments. Com certeza, o voo de Gagarin foi um grande evento em 1961. Major Yuri Alexeyevich Gagarin was launched into orbit around the Earth. Yuri Gagarin deu o primeiro passo para a conquista do espaço pela União Soviética. Mas os norte-americanos estavam bem perto. We choose to go to the moon in this decade and do the other things. Not because they are easy, but because they are hard. A Guerra Fria se transformou em corrida espacial e influenciou profundamente Steve Russell, um programador do MIT que levou o videogame para um novo domínio, criando sua própria guerra espacial. A corrida espacial estava nos noticiários e, lógico, naves espaciais decolando e explodindo era uma coisa difícil de não se notar. Além disso, eu tinha acabado de ler uma série de histórias em quadrinhos. Eram historinhas de ficção científica que mostravam os heróis voando pela galáxia e inventando novas tecnologias enquanto eram perseguidos pelas forças do mal. Antes de combater as forças do mal, Steven Slug Russell precisou aprender a dominar o desajeitado computador PDP-1. Este é o PDP-1, o primeiro computador que eu conheci. Como qualquer PC moderno, ele pode ser ligado com um único toque. Na época era considerado um microcomputador porque era tão pequeno quanto uma geladeira. Custava $120 mil e fazia operações simples como digitação e funções de calculadora. Os programas eram caros, então ele era uma máquina de escrever e calculadora bem cara. Ele não fazia nada de espetacular, era meio sem graça. Então devem ter pensado, não, a gente pode fazer uma coisa bem mais legal com esse PDP. A gente acabou inventando duas naves espaciais que jogavam torpedos uma contra a outra. Legal. Mas isso tá meio chato, não dá pra explodir nada. Se Tênis para Dois era uma distração despretensiosa da Guerra Fria, o jogo de Steve Slug Russell era uma expressão direta da corrida espacial e do medo generalizado da guerra espacial. Era um reflexo da época. Existia aquela paranoia com os soviéticos, um medo de os comunistas atacarem. O jogo atingia diretamente o inconsciente coletivo da sociedade e dizia: estamos com medo, a guerra pode estourar. Foi um acontecimento notável e à frente do seu tempo, e ele me influenciou profundamente. Foi o jogo de computador mais popular durante 2 anos.